Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Spyderco, que no caso é o modelo Para 3. No caso esse aqui é o Para 3 com as talas feitas em G10 e o aço CPM S45VN na lâmina, e eu quero aproveitar o vídeo de hoje para também apresentar para vocês esse aqui que é o canivete Spyderco Paramilitary 2 com aço CPM Maxamet. No vídeo de hoje eu pretendo focar mais no Para 3, porque eu já trouxe para vocês o review do modelo Paramilitary 2, já fazem alguns anos, com esse meu Paramilitary 2, na versão então Full Black, esse aqui da época que eles ainda utilizavam aço CPM S30V, e então no vídeo de hoje eu quero comparar os dois lado a lado e também comparar o Para 3 com alguns outros canivetes da marca, como por exemplo aí o Spyderco da LK4, então também já tenho review para vocês, e aqui o Spyderco Sage 6, que foi o último modelo da marca que eu trouxe review então para vocês. Eu gosto muito da Spyderco, então da marca aí, que tem essa aranha como logo. E esses são alguns então, tirando o 6 que é um lançamento mais recente, mas alguns dos modelos mais clássicos então da marca. Provavelmente o modelo mais clássico da marca é de fato o Paramilitary 2, e eu lembro lá em 2016, quando a Spyderco lançou o Para 3, então uma versão menor do Paramilitary 2, e desde então um canivete que eu já queria faz um bom tempo. Inclusive, vocês podem reparar no detalhe do nome, esse aqui chama Paramilitary 2 e esse aqui não chama Paramilitary 3. O nome dele mesmo é Para 3, sem o Military. A Spyderco também tem um outro canivete maior, então, que o Paramilitary 2, que aí sim é o chamado Military, e eles lançaram então também o Military 2, que também conta com a trava Compression Lock, que é essa trava aqui, então, que esses modelos utilizam. Uma trava que você consegue vir aqui com o dedo indicador e acionar ali muito tranquilamente. Então, uma trava super resistente, muito fácil de operar, que te permite fechar aqui o canivete sem que sua mão fique no caminho, então, ali da lâmina. Para quem quiser comprar os modelos da Spyderco, estão disponíveis lá na loja Facas HQ, e como a Facas HQ é uma parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil, lá no site da Facas HQ vocês têm 5% de desconto em todas as marcas, inclusive nos modelos da Spyderco. E lá eles têm uma série de modelos em estoque, então tem Paramilitary 2, Paramilitary... o Para 3 tem o Military 2 também, e também em uma série de variedades de aço e de estilos. Aqui nesse vídeo também dá para mostrar para vocês primeiro um Para 3, depois aqui a gente tem o Paramilitary 2 e então o Military 2 que eu estava comentando para vocês. E aqui olhando os três um do lado do outro, dá para vocês terem uma noção melhor então do tamanho que eles têm. Então o Military realmente é bem maior. Eu ainda não tenho então um Military 2 na minha coleção, mas eu quero adicionar e trazer também o review para vocês aqui. Sendo que depois que eu comentar mais para vocês sobre o Para 3 e sobre o Paramilitary 2, eu quero comentar sobre essas opções de aço que a gente tem disponíveis aqui. Então, o S45VN e o Maxamet. Uma coisa legal da Spyderco é que é uma marca que utiliza uma série de aços diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um da LK4 em vez de 10, o Sage 6 que ainda utiliza o CPMS 30V. Aqui eu tenho um Menix 2 que utiliza o CTS BD1N, com as talas aqui em FRN, um canivete grande bem leve, que também tem disponível lá na Facas HQ. O próprio Menix eu tenho em outra versão aqui, que utiliza o CPM Spy 27, que inclusive aí leva esse nome, porque é um aço exclusivo então da Spyderco, um aço que a CPM fez só para a própria Spyderco. E é uma marca também muito conhecida pela qualidade do tratamento térmico. Então, realmente, por se preocupar em fazer o melhor tratamento térmico para cada tipo de aço. Então, a linha do Para 3 e do Paramilitary 2 tem como base então o aço S45VN. Antigamente era o S30V, mas já fazem alguns anos aí que eles trocaram então do S30V para o S45VN. Começando a comentar então aqui sobre a questão das dimensões desses dois canivetes, que tem aí travas e estilos muito parecidos, um é realmente aí a versão menor do outro. Então aqui, começando pelo Para 3, esse é um canivete que vai ter um total aí de 18,3 centímetros, sendo 7,4 centímetros de fio útil, com uma espessura aqui nessa parte mais do dorso de 3,7 milímetros. Porém, essa é uma espessura que ela vem afinando bem aqui até a ponta do canivete, e ele tem também um desbaste aqui que acaba fatiando muito bem. Então, um desbaste full flat, bem característico então da Spyderco. Comentando sobre o Para 3, o tamanho já aumenta para 21 centímetros de comprimento total,
sendo 8,8 centímetros de lâmina e a mesma espessura então aí de 3,7 milímetros aqui na parte então do dorso da lâmina. Eu gosto bastante então dessa ideia de ter canivetes parecidos, porém em tamanhos diferentes. Vou fazer uma série de comparações agora que vocês vão entender bem o porquê disso. A gente tem, por exemplo, eles do lado do Delica 4 e aqui em cima o irmão maior, então, do Delica, que é o Endura 4. Inclusive, o Para 3 tem uma versão lightweight também com as talas em FRN, como por exemplo a gente tem aqui no Delica no Endura, uma versão bem mais lightweight, muda um pouco a questão do formato do cabo, inclusive. Mas são canivetes que eu acho bem bacanas mesmo, porque o Delica ele é mais fino, você sente um canivete mais leve, então aqui ó, a espessura dele no geral é mais fina, o Delica com a trava blockback, enquanto o Para 3 é um pouquinho mais quadrado, é um bloco um pouco maior, também fica mais confortável na mão, então tem uma pega um pouco maior. Mas comparando aqui para vocês, a segunda dupla que eu quero mostrar então é em relação ao Minix 2, então que está aqui, e ao Sage 5. No caso, o Sage 5 é a versão do Sage que conta com a trava Compression Lock. O Sage 6 tem a Button Release Compression Lock. Então, essa aqui que eu trouxe para vocês, que é como se fosse uma Compression Lock, porém ligada aqui com o botão. Então, trouxe o review para vocês, acho que na semana passada. E eu espero ver, então, imagino que a Spyderco vai em algum momento lançar ou para Military 2 ou para 3 com essa trava também, então eu acho uma trava muito interessante. Mas esses aqui também são dois canivetes que eu acho que têm linhas muito próximas, porém o tamanho como principal diferença aí. Claro que além da questão da trava. Comparando aqui o Para 3 com o Sage, também dá para mostrar a questão que o Sage tem um formato mais de folha, então leaf shape, enquanto aqui com o Para 3 a gente tem uma ponta aqui ó, mais agressiva. Por pouco aqui eu não furei o dedo com o Para 3 olhando pela câmera, então olhando pela câmera a gente perde um pouco da noção do espaço ali, mas aqui a gente tem então o Sage com a trava Compression Lock também. Esse aqui eles chamam de a versão lightweight, porque conta com as talas em FRN. Eu acabei fazendo várias comparações de tamanho, mas não fiz a principal comparação de tamanho ainda, né? Que é aqui a comparação de tamanho em relação ao Ontario Hat 1 e ao Ontario Hat 2. Então aqui comparando com o Ontario Hat 1 e aqui comparando com o Ontario Hat 2. Então dá para ver que o Ontario Hat 1 é maior do que os dois e o Hat 2 ele é basicamente do mesmo tamanho então que o Para 3. Mas uma característica que a gente tem então tanto no Paramilitar 2 como no Paramilitar 3, e muita gente reclama sobre esses canivetes, é que a área de fio útil que você tem, considerando a área do cabo, não é então tão interessante, tão bem balanceada quanto outros canivetes. Se a gente pegar, por exemplo, aqui eu tenho um Wolf Attack 255 feito aí pela SRM, dá para ver que a área de fio útil dele, pelo tamanho do cabo, é bem bem aproveitada do que no caso do Para 3. Dá para mostrar que o cabo dele é muito próximo, é menor talvez aí que o cabo do Para 3, mas a gente tem aqui bem mais área de fio útil. É uma característica, a gente perde bastante da questão da área de fio útil por ter esse choil, que você consegue vir aqui e segurar dessa forma, então dá uma pega bem confortável, mas são características então do canivete. O que eu acho que poderia vir aqui é a questão de um pouquinho mais de fio aqui na parte do cabo. Então, essa lâmina aqui poderia vir alguns milímetros a mais ali sim, na minha opinião, mas talvez deixaram dessa forma para não ter perigo de ninguém bater o dedo aqui e furar de algum jeito. Então aqui a gente tem esses dois. Um outro ponto que é interessante comparar aqui com o 255, já que eu peguei ele ali, é que embora com o Spide Hole, né, então esse furo aqui na lâmina que a gente tem, embora seja muito fácil você vir aqui abrir o canivete, seja com o dedão devagar ali, seja com o dedo do meio ali, no chamado Spide Flick, que com o dedão dessa forma também, embora seja muito fácil, quando o canivete está fechado, ele acaba sendo aí bem mais gordinho também. Então, mostrando para vocês, é uma característica aí da marca, não acho que faz tanta diferença assim com ele no bolso, mas é um canivete então um pouco mais grosso. Às vezes você está com muito mais coisa no bolso, ou com uma calça com um bolso um pouco mais justo, e então isso pode fazer alguma diferença, mas para mim normalmente eu acho bem tranquilo aí, não costumo utilizar calças com bolso tão apertado. E comentando para vocês um pouco da história sobre o porquê eu tenho esse Paramilitary 2 aqui em Maxamet. Maxamet, daqui a pouco eu vou comentar para vocês, mas é um super aço no sentido da resistência à abrasão. Então a retenção de fio desse aço aqui é absurda, assim, é muito alta mesmo, daqui a pouco eu mostro para vocês em comparação com outros aços,
Porém, é um aço que ele perde muito em tenacidade e também perde em partes aí em resistência à corrosão. E por que eu tenho esse canivete? Então, esse Spyderco. Ele inclusive é mais caro, está disponível lá na Facas HQ também, para quem busca um aço diferente, para quem busca um aço com uma super retenção de fio, que você vai usar aí, capaz que você use por ano, mais de anos, e ele não perca o fio, a menos que dê dente, porque você bata ele em alguma coisa, bata ele em um grampo ou coisa assim. Mas por que eu acabei então com esse canivete? Na Blade Show do ano passado, a Spyderco estava vendendo alguns canivetes, então canivetes com pequenos defeitos, assim como esse aqui que eu comprei. Na verdade, o Rafa, lá dono da Facas HQ, trouxe para mim da Blade Show, e sempre que eles têm eles chamam de Factory Seconds. Então eles vendem aí por coisa de 1/3 do valor do canivete, só que eles marcam aqui, então, ó, não sei se vocês conseguem ver. Esse indicador aqui, ó, é que são canivetes então vendidos por ter algum tipo de problema. Esse meu Menix, eu imagino que tenha sido um problema relacionado à fiação. Então, se eu olhar aqui a fiação de fábrica dele de um lado e do outro está um pouco torta. Então, não é muita coisa, mas acredito que seja isso o motivo pelo qual eles deixaram esse canivete aqui como Factory Seconds. E esse Paramilitary 2 aqui eu confesso para vocês que eu não sei o porquê ele foi. Então, o canivete está muito bom mesmo. Se eu olhar aqui, ó, até a centralização dele, show de bola aí. Eu acho que talvez o detente dele esteja um pouco mais leve, comparando, por exemplo, com esse meu aqui, que tem um detente mais duro. Talvez tenha sido isso, não sei exatamente o que tem de errado nesse canivete, mas os que estão sendo vendidos lá na Facas HQ são modelos então que não tem essa marquinha, então produção normal com o controle de qualidade aí perfeito. Esse meu Para 3 aqui, no caso, também veio aí lá da loja normal, então não tem nenhuma marquinha nem nada. Ele é de produção normal, mas foi assim que eu acabei então com 2 paramilitares. O Rafa mandou mensagem, como estava tão barato, eu decidi ter por coleção, porque eu acho também fica um modelo bonito, esse G10 na cor cinza dele, eu acho o G10 bem bonito, e também achei bacana ter uma opção então com o Maxamet. Mas pensando em praticidade, para o dia a dia, e em ter um pouco mais de tenacidade, um pouco mais de resistência à corrosão, para a maioria das pessoas, tirando os entusiastas aí que queiram colecionar ou ter aí um super aço com uma super retenção de fio, e eu acho então o S45VN mais interessante para a maioria das pessoas, para o dia a dia, pensando em um canivete mais de DC mesmo. Mas tem as duas opções, então qual você preferir tem disponível lá na Facas HQ. Inclusive, comenta aí se você tem um Para 3, um Paramilitary 2 ou qualquer outro modelo da Spyderco, o que você acha dos canivetes então da marca. Só para fechar então uma outra comparação que eu também gosto de fazer de canivetes que tem basicamente versões maiores e menores, que a gente tem um Denko AD20.5 e aqui um Denko Shark Cub. Mostrando para vocês, o Shark Cub eu também acho interessante de comparar aqui com o Para 3. Dá para ver um com a trava Shark Lock, outro aqui com a Compression Lock, mas dois canivetes que, na minha opinião, também dão uma briga muito boa. O Shark Cub acaba sendo bem mais fino. Essa aqui é a versão com as talas em alumínio, mas ele também tem versões com a tala aqui em G10. Mostrando para vocês, esse G10 da Spyderco eu acho uma textura muito, muito boa mesmo. Então ele dá uma pega muito boa, muito confortável, mas não é super abrasivo como, por exemplo, aí, o da Cold Steel, por exemplo. Aqui dá para mostrar para vocês, os dois eles têm escrito aqui na lâmina onde eles são produzidos, então é na fábrica dos Estados Unidos, da Spyderco, Golden, Colorado, eles colocam ali o país, USA, e também eu gosto do detalhe que eles colocam Earth. Então também colocam ali o planeta em que é feito, em que seus canivetes são feitos. Que a gente tem o CPMS 45VN e o Maxamet. Ambos os canivetes, então, tem o clipe aí que você consegue colocar em 4 posições, então tanto para destro, como ele está aqui com a ponta para cima, tip up, como também para destro com a ponta para baixo, tip down, e a mesma coisa para canhoto. O para 3 ele já vem assim, então já vem com o clipe nessa posição, enquanto o PM2 ele vem com o clipe nessa posição aqui. Então não sei porquê, a grande maioria das pessoas prefere então com a ponta para baixo, então tip up, mas a Spyderco manda aí o Paramilitary 2 com a ponta então para cima, com a posição ou melhor, né? Eles mandam com o canivete na posição tip down, então com o clipe preso aqui nessa posição. Nenhum desses dois canivetes utiliza rolamentos, os dois utilizam o washer de bronze, ali dá para até vocês verem o washer de bronze, mas são canivetes que eles têm uma ação aí, ó, muito, muito suave, mesmo com washers. Esse aqui é novo, eu peguei ele já fazem poucos dias, tenho
0 jogo, muito boa a trava dele. Inclusive a trava Compression Lock, para quem não sabe, ela chama Compression Lock, porque ela entra ali, ó, entre a lâmina e o stop pin, mostrando ali, e o que impede a lâmina de fechar é a compressão então daquela parte de aço. Por isso que ele chama então Compression Lock. Esse é um canivete que ele tem ali um alívio de peso. O Paramilitary 2 segue o mesmo princípio, então também tem ali o alívio de peso. E são dois então canivetes aí muito clássicos, aí já tem... O Para 3 está perto de fazer uma década aí de aniversário, enquanto o Paramilitary 2 já existe aí há bem mais tempo. Eu sei que na Amazon tem clipe de carry para ele, provavelmente eu vou acabar comprando um clipe de carry. Esse clipe eu acho ele um clipe bom, ele não é um clipe muito discreto, por ser um clipe prata ele acaba brilhando bastante, diferente, por exemplo, do clipe preto que a gente tem nessa versão aqui do PM2. Esse aqui já está um clipe bem marcado, que é um canivete que eu acabei usando muito. Esse aqui, ó, se a gente for olhar também, ele está aí com uma afiação mirror polish bem bacana, mas é um canivete que eu já afiei umas 2, 3 vezes. E uma coisa que eu gosto muito então dos modelos da Spyderco é esse acabamento preto da lâmina deles. Então, como vocês podem ver aqui, ó, que está um pouco mais claro, ele já está um pouco mais gasto, mas esse é um canivete que eu tinha na época. Hoje eu tenho mais de 120, 130 canivetes. Quando eu tinha esse modelo aqui, eu acho que eu tinha 5, 6 canivetes. Então eu usava ele com muito mais frequência do que eu uso meus canivetes hoje. Esse é um canivete que foi meu EDC por muito tempo, então eu gosto muito dele. E o DLC Coat, então esse acabamento preto que a Spyderco utiliza, segurou muito bem. Então fiquei bem satisfeito com isso. Gosto muito então desse tipo de acabamento que a Spyderco faz. Hoje em dia aqui, essa parte dele também é preta. Então aqui a trava dele também é preta, ele ficou full black mesmo. Inclusive aqui tem um vídeo de um que está lá na Facas HQ com o S45VN, com também aí todo o hardware, tudo preto mesmo. Ficou muito bacana essa versão do Paramilitary 2, que embora não seja aí um canivete barato, é um canivete que eu acho que tem espaço em qualquer coleção. Então um verdadeiro clássico, que inclusive muita gente gosta de customizar. Então colocar tipo de talas diferentes, várias empresas como a Flytanium fazem talas aí pro Para 2, pro Para 3. Tem bastante acessório bacana então para esses dois. Provavelmente no meu talvez até mesmo nesse Paramilitary 2 também eu coloque um clipe de carry, porque esses clipes deles não são os clipes que ficam mais discretos, mostrando aqui para vocês. Então com o canivete aqui sobra bastante então para fora dele do bolso, não fica super discreto, mas é muito fácil aqui de vir e puxar ele. Então para sacar esse canivete é muito fácil. A afiação de fábrica deles é aquele padrão que vocês já conhecem da Spyderco, muito boa, então super bem afiados. O Unimax Amet principalmente vai continuar com fio assim por muito tempo, que o IN S45VN também veio com um fio show de bola. E se fosse para ter apenas um desses, eu já fiz essa escolha antes, tanto que eu comprei primeiro o Paramilitary 2. Eu escolheria aí sim o PM2, porque eu acho que é um canivete maior, tem uma lâmina maior aí, que consegue fazer algumas tarefas que a lâmina do Para 3 pode ficar pequena. Então, por exemplo, aí cortar uma fruta maior, fazer, dependendo aí, alguma coisa que você realmente precise de um pouco mais de lâmina. Porém, ainda assim, eu gostei muito de ter comprado então um Para 3 agora. Os dois eles têm uma ergonomia muito boa. Esse jimping da Spyderco eu acho muito bacana, então muito legal aqui, trava muito bem na mão. Os dois têm uma ergonomia muito legal, mas pelo menos para mim, na minha mão ainda, eu acho que o PM2 acaba ficando mais confortável. Não que do Para 3 seja ruim a ergonomia, eu só prefiro ali um pouco o Para 2, mas aqui a gente tem então um pouco mais de controle, justamente porque a ponta aqui está bem mais perto da lâmina. Então, quando você vai abrir uma caixa, quando você vai fazer qualquer tarefa aí, que você precisa ter um pouco mais de controle realmente da lâmina, é mais fácil controlar o que está perto aqui do que o que está um pouco mais longe aqui. Para os dois aí, pelo menos para mim, é bem fácil de vir com a mão esquerda e também acionar, por exemplo, aqui a trava, abrir ele, e em vez de usar o indicador aqui, apertando esse botão, a trava aqui, usar o dedão. Para mim é bem tranquilo de utilizar esse canivete com a mão esquerda, mas a Spyderco, pelo menos do PM2, também faz versões de canhoto. Falando agora sobre o peso então desses canivetes, vamos pegar aqui a balança e vamos pesar primeiro aqui o Para 3, que pesa um total de 96 gramas, enquanto o Paramilitary 2 pesa aí os seus 108 gramas.
Então não são canivetes super lightweights, mas também não são canivetes dos mais pesados. Eu acho um peso bem tranquilo aí para utilizar no dia a dia. E não é à toa então que esses sejam os canivetes favoritos de muita gente. Mostrando aqui para vocês, não sei se eu comentei, mas a gente tem a assinatura aqui do Eric Glasser e do Saul Glasser. Então o Saul Glasser foi um dos fundadores da Spyderco e o Eric é filho dele também, um dos designers. É bem bacana então ver toda a história então dessa marca que inventou o clipe de bolso, inventou aqui o furo na lâmina. Um outro ponto que é um diferencial desses dois modelos é o tamanho então do lanyard roll, é um lanyard bem maior, então é bem fácil para você passar ali paracorde sem ter problema algum. E agora comentando para vocês um pouco mais sobre a questão dos aços. Como eu estava falando para vocês, o Maxamet, eu gosto de comparar ele, por exemplo, aí, como um carro de arrancada. Então, em função de ter uma característica muito boa, então ter uma resistência à abrasão aí muito maior que os outros aços, ele abre mão de outras coisas, como por exemplo da tenacidade e da resistência à corrosão. Aqui vocês conseguem ver então uma tabela que embaixo tem a dureza e em cima tem ali a quantidade de cortes num teste Catra, então um teste que analisa aí a resistência à abrasão dos aços, em que a gente consegue ver o Maxamet lá em cima, então muito alto, enquanto o S45VN está ali bem mais para o meio da tabela, mas ainda assim com uma retenção de fio muito boa. Então ali o único que está em cima do Maxamet é o chamado Rex 121, sendo que, voltando à analogia com o carro de arrancada, assim como o carro de arrancada consegue acelerar muito rápido por um curto período de tempo, mas ao mesmo tempo para você tentar utilizar ele no dia a dia para, por exemplo, levar sua família para algum lugar ou para passar numa rua esburacada, ele não vai ser tão interessante. O Maxamet também, ele vai ter uma super resistência aí à abrasão, mas ele perde em outras qualidades. Então, pegando, por exemplo, essa tabela aqui, que o Larry Thomas, então um cara metalurgista referência no mundo, um dos criadores do aço Magna Cut, fez, ele colocou ali o toughness então, do Maxamet como 2, então muito baixo, a resistência à abrasão como 11, então o máximo acho que era 10 antes de aparecer o Maxamet, foi além do máximo, né? Então chegou ali em 11, e a resistência à corrosão em 4.5. Quando se a gente for pegar, por exemplo, o S45VN, ele tem ali um toughness de 4, uma edge retention, né? Então uma resistência à abrasão ali de 5.5 e uma corrosão então de 8. Então dá para ver que o S45VN acaba sendo um aço com um balanço de propriedades muito bacana, muito interessante, sendo que em relação, por exemplo, aí, ao S30V que eu mostrei para vocês, então que antigamente era utilizado pela Spyderco, que continua, na minha opinião, aí, sendo super aço, sendo um aço muito show, tanto que no Military 2, por exemplo, ainda usam o S30V, no Sage 6 ainda usam também o S30V. O S45VN ele ganhou então um pouco de tenacidade, então um pouco de toughness e um pouco de resistência à corrosão em relação ao S30V, porém com um pouco menos então de resistência à abrasão. Porém, no dia a dia, quando você vai utilizar as lâminas, a retenção de fio, de fato, ela acaba sendo uma combinação entre a resistência à abrasão e a resistência à tenacidade. Então, se um canivete, por exemplo, der dente, ele se vai acabar perdendo o fio também. Se ele rolar o fio e na hora de desrolar e quebrar o fio, ele também acaba perdendo o fio. Então, com base nisso, dá para vocês entenderem que o Maxamet, por exemplo, se você usar para abrir caixa de papelão, caixa de papelão, caixa de papelão. O Jaime, por exemplo, do Capifaca, ele usava muito um para 3 que ele tinha então em Maxamet, e ele me falou, cara, eu estou usando esse canivete tem mais de ano, cortei muita coisa, ele continua com fio como novo. Mas é um canivete que, se você, por exemplo, deixar ele cair no chão, pode acontecer da lâmina quebrar. Tem relatos aí na internet de gente que deixou lâminas de Maxamet caírem em chão duro, em chão de concreto, por exemplo, e acabou trincando a lâmina. Porque a questão da dureza que a Spyderco utiliza nessas lâminas, no S45VN, por exemplo, fica uma dureza aí na faixa de 59 HRC, enquanto no Maxamet fica uma dureza na faixa de 67 HRC. Então isso é muito alto, pessoal, realmente muito, muito, muito duro. E por isso é um aço que, se não fraturar, ele vai ter uma retenção de fio muito boa por muito tempo. Mas para você, então, que abusa, por exemplo, um pouco mais das lâminas ali, que faz algumas torções que você não deveria, ou que corta materiais, então, mais duros mesmo aí, talvez o Maxamet não seja uma opção interessante. Ou talvez não vai ser uma opção interessante para o seu dia a dia. É melhor partir, por exemplo, para o S45VN. Mas se você só corta aí corda, papel, papelão, materiais, então frutas, ali, materiais que não vão dar um dente
na lâmina, aí o Maxamet vai ter uma retenção de fio absurda para você, então por muito tempo mesmo. Inclusive, por ter essa resistência à abrasão tão alta, para afiar o Maxamet é interessante de fato que você tenha um afiador diamantado. Para o S45VN dá para afiar tranquilo sem ser diamantado também. Esse PM2 eu já afiei ele tanto no Lansky como também com o meu sistema da KME, achei bem tranquilo de afiar. E essas são então as minhas considerações principais sobre os aços, então, desses dois modelos. Na facas HQ a gente tem então todas essas opções disponíveis hoje. Algumas vezes o Rafa também já vi trazer vários outros aços, o Paramilitary 2 é uma das, e o Para 3 também, são algumas das plataformas que a Spyderco mais utiliza aços diferentes. Que, por exemplo, a gente tem, eu mostrei para vocês, mas a caixinha que vem o Para 3, mostrando aqui para vocês. Eu não preciso nem falar, né, pessoal, mas todas as facas e todos os canivetes lá da Facas HQ são originais. Eu só mostro para vocês aí produtos originais, sou contra as falsificações, sou contra as réplicas. Então pode comprar tranquilo lá da originalidade, mas pensando em Spyderco, se vocês não forem comprar lá, tomem muito cuidado com questão de golpes, com questão de gente vendendo falsificação, às vezes por preço de original, porque infelizmente é uma marca que é muito falsificada. Aqui mostrando para vocês, ele vem com um adesivo, esse aqui, Reliable High Performance. Interessante que esse aqui eu não lembro em qual canivete vinha aqui, tinha o The Edge is a Ghost. E aqui ele também tem um papelzinho que vem então com algumas informações. Vamos ver se aqui tem outras versões do Para 3. Nesse aqui também veio só o símbolo, essa versão aqui que eu comprei. Eu não tenho nenhum aqui, mas no Paramilitary 2 com a lâmina satin, ele costuma ter a lâmina com esse acabamento aqui. Na lâmina com o Maxamet ele tem um acabamento diferente, então esse acabamento Tumble, meu acabamento favorito, então, da Spyderco, muito bacana aqui, ó, mostrando para vocês, é como se fosse um micro stonewash bem polido. E no Para 3 ele também tem esse mesmo acabamento. Então mostrando aqui, ó, no dorso ele tem como se fosse um satin e aqui ele tem esse acabamento que até dá para ver ali a digital. Comparando ele com o Sage 6, que eu não comparei tanto, uma coisa que eu acho bacana aí é a questão da ponta. O Sage eu acho que ele tem um formato aí menos agressivo, então menos pontiagudo, enquanto com o Para 3 a gente tem essa pontinha aqui, que embora sejam pontas aí mais delicadas, tanto no Para 3 como no Paramilitary 2, também são pontas aí que vão perfurar muito bem. Então, bem bacaninha aí a ponta bem viva desses modelos. Comentando agora sobre a questão do tamanho dos parafusos que esses canivetes utilizam. Então vamos pegar aqui o meu kit de bits da marca Wiha para mostrar para vocês. Dá para ver que eles seguem então o mesmo padrão então, de parafusos. Aqui a gente tem um T8 no pivô e parecem ser T6 aqui no clipe e ali também parece ser um T8. Então vamos aqui checar com o meu kit de bits da Wiha, pegar aqui o bit T8 e aqui na verdade o T8 está sobrando um pouco. Aqui no corpo a gente tem de fato um T8, aqui a gente parece ter T6. Então vamos ver aqui o T6. No clipe a gente tem T6 e talvez seja um T9 ou T10 ali na parte então do pivô. Aqui no pivô a gente tem T9, está com um pouco de jogo. Vamos checar aqui com o T10. Então temos ali um T10 na parte do pivô. Mas então eu espero não demorar muito para trazer para vocês também o review do Military, que está na minha lista já faz um bom tempo. Mas no vídeo de hoje eu queria mais mostrar para vocês esses dois e comparar eles então lado a lado um com o outro. Se ficar mais alguma dúvida, deixem nos comentários, também comentem o que vocês acharam desses canivetes. Lembrando que lá na Facas HQ, com o cupom IDC Brasil, você tem 5% de desconto em todas as lâminas, inclusive todos os canivetes da Spyderco. E para o vídeo de hoje era isso. Falou, pessoal!